qual é a grande mentira que destrói a sua evolução na guitarra? É o seguinte: força de vontade. E eu vou te dizer por quê. Força de vontade. Isso é uma grande mentira. Por quê? Sabe quando você... O que é isso? Que é o tema que eu vou falar hoje. Sabe quando você fala assim, me falta força de vontade para estudar improvisação? Isso, na verdade, a gente vai falar mais aqui aprofundado sobre isso. Mas o que acontece? Eu quero te levar a entender isso. E isso, eu entendo você porque é uma força de expressão muito forte, muito comum na nossa língua, né? Na nossa cultura, a gente dizer força de vontade. Só que o que eu quero te mostrar aqui é que, na verdade, existe uma outra força que destrói essa força de vontade e você não deve, o seu foco não deve estar nela, tá? E por que isso é uma mentira? Quando eu digo mentira, eu não estou dizendo que é você que está dizendo isso, tá? Eu quero que você entenda que isso é tão comum no nosso dia a dia, na nossa sociedade, que a gente não se dá conta das palavras que a gente fala, entendeu? Eu mesmo já disse muito isso, mas depois de estudar algumas coisas, alguns outros autores, inclusive até fora da música, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a força de vontade não te leva a lugar nenhum. Ela não te leva a lugar nenhum. E por quê? Preste atenção, por que isso é uma mentira? Ou por que isso é uma falácia, né? Porque por causa da maneira como a nossa mente funciona. Preste atenção numa coisa. A pessoa que me acompanha vão entender, o pessoal vai entender, né? Que é o seguinte, a gente tem a mente consciente e a mente subconsciente. Presta atenção. Você tem a parte da sua mente que é consciente. E tem uma parte que é subconsciente. São coisas que acontecem, inclusive esse subconsciente interfere no consciente o tempo todo. A gente não se dá conta, até no momento que a gente está sendo extremamente consciente, o subconsciente está interferindo. O que acontece? Só para você entender como que esse negócio funciona, eu vou escrever aqui para a gente ficar presente. Ó, a sua mente consciente, ela processa informações a 40 bits por segundo. E eu vou te dizer, já você vai entender o que isso tem a ver com o tema. Já a sua mente subconsciente processa informações a 40 milhões de bits, tá? Por segundo. Tem gente que diz que é 10 milhões de bits, em suma. De uma forma ou de outra, a mente subconsciente processa informações a uma velocidade brutalmente maior do que a mente consciente. Agora, por que eu estou dizendo isso? Você sabe onde moram os seus desejos e vontades? Na mente consciente. Em contrapartida, os seus hábitos moram na sua mente subconsciente. Ou seja, enquanto a sua vontade, você tem a vontade de crescer, de evoluir na guitarra, só que isso aqui está sendo processado aqui, ó. Ele é muito fraco. A força do hábito é muito maior, muito mais forte, né? E aí, na verdade, essa vontade, ela é uma vontade do final da história, mas não do processo. Isso é uma coisa que te atrapalha muito, saca? Tem também um outro autor que se chama Daniel Kahneman, e ele fala do sistema 1 e sistema 2, que é o quê? A maneira como o nosso cérebro funciona. Então você tem uma parte do seu cérebro que só quer economizar energia. E essa parte manda em você. Então, olha só que louco, a sua vontade, ela mora na sua mente consciente. Só que quem manda na sua vida é a sua mente subconsciente. E são os hábitos que estão programados lá.
Tem e esse livro, inclusive, do Daniel Kahneman, chama-se Pense Rápido, Pense Devagar, 2 maneiras de pensar. É muito interessante porque ele fala de como o nosso cérebro funciona e de que a gente tem esse sistema 1 e esse sistema 2. Entende? Então, se o que manda na sua vida é o sistema 1 e ele quer economizar energia e a sua vontade está numa outra parte que não manda, que não tem tanta força assim, que é lento, que processa informação lento e que não controla de fato os seus hábitos e as suas ações, a força da vontade não vai te levar a lugar nenhum. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Que o que vai transformar a sua maneira de tocar, na verdade, é a força do hábito. É a força do comprometimento, da repetição. O Dr. Bruce Lipton é um PhD que ele fala sobre isso também. Depois, se você quiser, você pode procurar. Ele fala sobre isso, que a mente consciente, sabe quando as pessoas elas falam assim, pensamentos positivos, isso é importante, só que está na mente consciente. A menos que a sua mente, os programas que rodam na sua mente subconsciente não estejam falando a mesma língua, não estejam em sincronia, isso aqui não vai acontecer, não vai funcionar, entende? Então é extremamente importante que você entenda isso. E eu vou te contar uma história que aconteceu comigo há menos de uma semana. Um amigo meu que é músico, presta atenção, olha que interessante. Ele é músico, ele me mandou um vídeo de um cara tocando, dando um exemplo de uma escala, uma frase, alguma coisa assim. E ele disse, olha só que interessante, e ele me pediu uma explicação. E eu falei, isso aqui funciona assim, assim, assado, você faz assim, faz assado. E aí ele disse, isso, agora eu já entendi, agora só me falta força de vontade para fazer. E aí eu disse isso para ele, eu disse, cara, a sua força de vontade não vai fazer você fazer, porque você vai sentir vontade de fazer outras coisas, você vai sentir vontade de beber cerveja com seu amigo, de, sei lá, sabe, menos de você aprender uma coisa nova, porque aprender uma coisa nova exige esforço, exige dedicação, exige sair da zona de conforto, e isso é uma coisa que não é fácil de fazer, entende? Então é isso que você tem que colocar na sua mente. Por que, por exemplo, a escala pentatônica, quando você vai tocar, sai escala pentatônica e escala maior? Porque isso está muito internalizado. Isso já está fácil, entende? Para você. Então você não tem tanta resistência para tocar essas coisas. Por isso que acabou entrando numa zona de conforto. Você pega a guitarra e toca e naturalmente você prefere ficar numa escala que você já conhece, numa frase que você já conhece, na escala pentatônica, na escala maior. Então, apesar de você querer tocar uma escala alterada, não sei o quê, e às vezes até já entender ela, quando você começa a tocar essa escala, você sente que a sua mão não te obedece, que você não está entendendo, que você está gastando muita energia. Isso num nível subconsciente. Por isso que eu estou chamando a sua atenção para isso aqui. Entende? Inclusive, se você quer tocar, se você quiser improvisar, sem pensar em escala, sem ficar fazendo cálculo para improvisar, você tem que passar por esse processo de nível consciente para que isso se torne subconsciente. Eu acredito que a maioria dos guitarristas tem a escala pentatônica no nível subconsciente. Tanto assim que você consegue executar ela, só de pensar na pentatônica, você já consegue projetar ela na sua frente. Agora, isso não é comum com outras estruturas. Escala alterada, frases que estão construídas baseadas na escala alterada. E isso acontece por quê? Porque essa escala não está internalizada, saca? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer esse processo se tornar subconsciente. Se você quiser improvisar sem pensar em escala, ou seja, tocar de forma natural, improvisar de forma natural, improvisar fluente, sem ficar fazendo cálculo para improvisar, sem ficar planejando tudo o que você vai fazer e acabar sentindo aquela coisa de, nossa, tem que pensar agora um montão de coisa.
você precisa jogar essas informações para a mente subconsciente.